Relembrando como que faz o punho de rede. Nós vamos começar dobrando todos os nossos fios no meio certinho, e nessa alcinha aqui que marcou o meio, nós vamos fazer o nosso punho de rede. Vamos deixar essa alcinha com comprimento suficiente para a gente poder prender o nosso suporte em um ganchinho ou prego, e vamos segurar apenas um dos lados desses fios para poder iniciar o nosso punho de rede. Para isso, nós vamos pegar mais um fio com aproximadamente 2 metros ou 2,5 metros de comprimento. Deixe uma pontinha dele sobrando aqui na parte de baixo e o restante desse fio nós vamos enrolar ao redor de todos os outros. Nessa primeira voltinha, nós vamos trazer esse fio por cima dele mesmo, formando um X. Fazendo isso, se a gente soltar essa pontinha do fio que nós deixamos aqui no início, ele não vai desfazer o trançado. Se a gente não fizer isso, trouxer o fio paralelo, quando a gente soltar a pontinha, ele vai desfazer todo o trançado, tá? Então, deixa a pontinha desse fio sobrando aqui na parte de baixo. O restante desse fio nós vamos enrolar ao redor de todos os outros, mas na primeira voltinha nós vamos trazer esse fio por cima dele mesmo. E agora vamos continuar enrolando esse fio, só que agora nós vamos trazer ele em direção ao lado direito, paralelo com essa voltinha que nós fizemos. E vamos enrolar o nosso fio para o lado contrário daquela pontinha que nós deixamos sobrando no início. E a cada voltinha nós vamos puxando um pouco mais esse fio para que ele fique mais firme no lugar. Continue enrolando esse fio ao redor de todos os outros e trazendo ele paralelo com a voltinha anterior. E vamos continuar enrolando esse fio por um comprimento de 15 a 20 centímetros. Quando seu punho de rede já estiver com comprimento suficiente para a gente poder pendurar o nosso suporte em um ganchinho, nós vamos para a próxima etapa. Para ela, nós vamos unir o final e o início dessa parte onde nós enrolamos o nosso fio, tomando cuidado para não soltar essa pontinha final do fio, porque senão vai desenrolar todo esse trançado que nós fizemos. Então, vamos juntar o início e o final do nosso trançado, segurando essa pontinha final aqui do fio junto com todos os outros da parte do suporte. E vamos pegar mais um fio com aproximadamente 70 centímetros de comprimento, deixe uma pontinha dele sobrando aqui para a parte de cima, aproximadamente 3 dedos, e na parte de baixo nós vamos fazer uma alcinha com esse fio. O restante dele nós vamos enrolar ao redor de todos os outros, sempre puxando bastante esse fio a cada nova voltinha. Traz o fio para baixo, paralelo àquela primeira voltinha que nós fizemos, e vamos continuar enrolando esse fio ao redor de todos os outros. E a cada nova voltinha nós vamos puxar um pouco mais esse fio para que o nó fique bem firme no lugar.
Para finalizar, nós vamos trazer a pontinha restante desse fio por dentro daquela alcinha que a gente deixou sobrando na parte de baixo. Feito isso, vamos segurar a pontinha desse fio aqui na parte de baixo. E vamos puxar a pontinha do fio que nós deixamos sobrando aqui na parte de cima, até que essa alcinha fique escondida no meio de todo esse fio que nós enrolamos. E assim, nós fizemos o nó escondido. Essas duas pontinhas do fio que ficaram sobrando, nós vamos cortar o mais rente possível. E também vamos cortar as duas partes menores dos fios que nós usamos para poder fazer o punho de rede. Então, aqui, ó, a gente já fez o nosso punho de rede, fizemos o nó escondido para poder prender esse punho de rede. E agora, nós vamos fazer as perninhas do nosso suporte de plantas. Então, nós vamos fazer 3 perninhas. Em cada uma delas, vamos utilizar 4 fios. Então, vamos separar 3 conjuntos com 4 fios cada um. Então, eu separei aqui o primeiro conjunto com 4 fios, outro conjunto com 4 fios e mais um conjunto com 4 fios. E vamos trabalhar com cada um deles separadamente. Então, vamos começar aqui pegando o primeiro conjunto de 4 fios. E aqui nós vamos fazer um conjunto, uma fileira de nó plano, né? Então, vamos utilizar 2 desses fios no meio, que eles serão os nossos fios base, e por agora eles não vão ter gasto. E os 2 fios que ficaram nas laterais, nós vamos usar para poder fazer o trançado por cima dos 2 fios base. Então, ó, os 2 fios do meio serão os nossos fios base. Vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vai vir por cima da pontinha desse fio aqui que nós trouxemos lá do lado esquerdo. Passa esse fio por trás de todos os outros e a gente vai puxar ele por dentro dessa alcinha aqui que foi formada do lado esquerdo. Feito isso, a gente vai puxar as duas pontinhas desses fios aqui que ficaram nas laterais e vamos manter os 2 fios base bem esticadinhos, porque se a gente não deixar eles esticados, na hora que a gente for ajustar o nó, eles vão ficar feios aqui no meio. Então, deixa os 2 bem esticadinhos e vai puxando os fios das laterais. Então, aqui a gente fez meio nó plano e a barriguinha dele ficou aqui pro lado direito. Então, a segunda etapa do nó, nós vamos iniciar aqui pro lado direito, o lado da barriguinha. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. Esse fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. E para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E agora sim, a gente formou um nó plano completo. Para o próximo nó, vamos iniciar ele aqui do lado que ficou a barriguinha. Então, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, ao mesmo tempo que a gente mantém os 2 fios base bem esticados. Então, mais uma vez, fizemos meio nó plano. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui pro lado direito. Então, vamos iniciar aqui do lado direito. Então, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. Esse fio aqui do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram aqui nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E aqui fizemos mais um conjunto de nó plano. Então, aqui temos um conjunto completo e mais um conjunto completo. E vamos continuar repetindo os mesmos passos. Então, para iniciar o próximo nó, a gente vai ficar atenta aqui para que lado que ficou a barriguinha. Então, ela ficou aqui para o lado esquerdo. Então, para iniciar o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4.
O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E aqui, novamente, fizemos meio nó plano. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar esses fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E aqui fizemos mais um conjunto de nó plano. Para a próxima etapa, vamos olhar aqui para que lado que ficou a barriguinha e vamos iniciar pelo lado da barriguinha. Então, vamos trazer aqui, ó, como a barriguinha ficou aqui do lado esquerdo, nós vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram aqui nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Mais uma vez, fizemos aqui meio nó plano. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos iniciar aqui do lado direito. Para isso, a gente vai trazer esse fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar esses fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E aqui formamos mais um conjunto completo de nó plano. E aí, a gente vai continuar repetindo esses mesmos passos até o nosso trançado ficar com mais ou menos de 15 a 20 centímetros de comprimento. Então, ó, para o próximo nó, vamos observar para que lado que ficou a barriguinha e vamos iniciar pelo lado da barriguinha. Então, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Finalizado o nó, para a segunda etapa dele, vamos observar para que lado que ficou a barriguinha e vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada com o fio do lado direito. Puxa esses fios que ficaram nas laterais para a gente poder ajustar o nó, mantendo os 2 fios base bem esticados. E assim fizemos mais um conjunto de nó plano. Para o próximo nó, vamos observar para que lado ficou a barriguinha e vamos iniciar pelo lado da barriguinha. Então, como ela está aqui para o lado esquerdo, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada com o fio do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais,
mantendo os 2 fios base bem esticados. Mais uma vez, a barriguinha ficou aqui para o lado esquerdo, então, para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, enquanto mantém os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para o próximo nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado esquerdo, então, nós vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para o próximo nó, vamos observar aqui para que lado ficou a barriguinha. Então, como ela está aqui para o lado esquerdo, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E agora, vamos continuar. Para o próximo nó, a barriguinha ficou aqui para o lado esquerdo, então, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito. Então, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele,
passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro da alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a próxima etapa, a barriguinha ficou aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Ajusta o nó puxando os fios que ficaram nas laterais, enquanto mantém os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito, o lado da barriguinha, por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, enquanto mantemos os 2 fios base bem esticados. Mais uma vez, a barriguinha ficou aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa aqui por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para o próximo nó, a barriguinha tá aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Novamente, a barriguinha ficou aqui para o lado esquerdo, então, para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio que ficou do lado esquerdo vai vir por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados.
Mais uma vez, a barriguinha ficou aqui pro lado esquerdo. Então, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui pro lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Então, aqui, eu deixei essa etapa do trançado com 18 centímetros de comprimento, que eu achei que já ficou um tamanho suficiente. E agora, nós vamos para a próxima etapa, que é uma variação desse mesmo nó. Os movimentos, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, só que nós vamos inverter a ordem dos fios. Então, em vez de continuar por aqui, trazendo o fio do lado esquerdo, que é o fio do lado da barriguinha, por cima dos 2 fios base, nós primeiro vamos inverter a ordem desses fios. Então, esses 2 fios que estão nas laterais, que nós estávamos utilizando para poder fazer o trançado de nó plano, nós vamos trazer para o meio, e agora eles que serão os nossos fios base, e os 2 fios base que estão aqui no meio, nós vamos trazer para as laterais, que são eles que nós vamos utilizar agora para fazer o trançado. Então, aqui nós vamos apenas inverter a ordem desses fios, tá? Vamos cruzar todos esses fios. Então, aqui, ó, os fios que estavam nas laterais agora vão ficar no meio, sendo os nossos fios base. E os fios que estavam no meio agora estão nas laterais, que são eles que vão fazer o trançado. E aqui nós vamos continuar fazendo exatamente o mesmo movimento. Então, ó, esse fio aqui do lado esquerdo, nós vamos trazer por cima dos 2 fios base, formando um 4. Então, ó, repare que ele saiu lá do meio, né, porque era um dos nossos fios base, veio aqui por baixo desse fio da lateral, porque nós invertemos os 2 fios de lado, e ele veio por cima dos 2 fios base, formando um 4. O outro fio base, que a gente trocou também com o fio aqui do lado direito, vem por cima desse fio aqui, passa por trás de todos os outros e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. E aqui, nós não vamos colocar ele coladinho com a fileira anterior. Nós vamos ajustar, puxar os 2 fios aqui das laterais para poder ajustar o nó, mas vamos deixar um espaçamento aqui, pode ser de mais ou menos 4 dedos. Mantenha os 2 fios base bem esticados, e aqui vamos ajustar os fios que ficaram nas laterais. E aí, a barriguinha dele ficou aqui pro lado direito. Então, para a próxima etapa, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. E assim, nós fizemos uma variação do nó plano, só invertendo os fios de lugar. Vamos repetir os mesmos passos dessa variação mais 2 vezes. Antes de fazer o nó, vamos inverter os nossos fios de lugar. Então, os fios que estão nas laterais, nós vamos juntar aqui no meio, porque eles serão os nossos fios base. E os 2 fios base nós vamos trazer para as laterais. Depois de inverter os fios de lugar, nós vamos fazer o nó plano normalmente. Então, aqui nós trouxemos os fios das laterais para o meio, porque eles serão os nossos fios base. E os fios do meio nós trouxemos para as laterais, porque eles nós vamos utilizar para fazer o trançado. Então, esse fio aqui do meio que nós trouxemos para o lado esquerdo, nós vamos trazer por cima dos 2 fios base, formando um 4.
E esse fio do meio que nós trouxemos para o lado direito, vai vir por cima desse fio que nós trouxemos do outro lado, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que nós formamos aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados, e vamos deixar aqui esse nó com uma distância de aproximadamente 4 dedos do nó plano anterior. Para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Agora, vamos repetir esse mesmo padrão aqui mais uma vez. Antes de fazer o nó plano, nós vamos inverter os nossos fios de lugar. Então, esses fios que estão nas laterais, nós vamos trazer para o meio, e eles serão os nossos fios base. E os dois fios base que estão aqui no meio, nós vamos trazer para as laterais, e são eles que nós vamos utilizar para poder fazer o trançado de nó plano. Então, aqui agora, os fios que estavam nas laterais nós trouxemos para o meio, e eles serão os nossos fios base. E os fios que estavam no meio nós trouxemos para as laterais, que nós vamos utilizá-los para fazer o trançado. Então, vamos começar trazendo esse fio aqui do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. Esse fio que nós trouxemos aqui para o lado direito, vem por cima desse fio que nós trouxemos lá do lado esquerdo, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais e vamos deixar esse nó com uma distância de aproximadamente 4 dedos do nó anterior. Para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Então, nós repetimos esse padrão com a variação do nó plano 3 vezes. E agora, nós vamos voltar a fazer o nó plano exatamente como fizemos lá na primeira etapa do nosso suporte. Então, nós vamos manter os dois fios base aqui no meio e os dois fios das laterais nós vamos usar para poder fazer o trançado. A barriguinha do último nó ficou aqui para o lado esquerdo, então, para o próximo nó, nós vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados, e vamos posicionar esse nó bem coladinho com o nó anterior. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele e passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada com o fio aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Feito isso, a barriguinha ficou agora aqui para o lado esquerdo, então, para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados.
Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Ajusta o nó puxando os dois fios que ficaram nas laterais e mantendo os dois fios base bem esticados. Para o próximo nó, a barriguinha ficou agora aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios, e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que ficou aqui do lado direito. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Para o próximo nó, a barriguinha está aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que ficou aqui do lado esquerdo. Puxa os fios que ficaram nas laterais para poder ajustar o nó, mantendo os dois fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha dele ficou aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Para o próximo nó, a barriguinha dele está aqui para o lado esquerdo, então vamos trazer esse fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Para a segunda etapa do nó, a barriguinha está aqui para o lado direito, então vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer esse fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4.
O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios das laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Feito isso, a barriguinha está agora aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer esse fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Puxa os dois fios que ficaram nas laterais para poder ajustar o nó, mantendo os dois fios base bem esticados. E a barriguinha ficou agora aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado direito. Ajusta o nó puxando os dois fios que ficaram nas laterais e mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora ficou aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, traz o fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os dois fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer esse fio do lado esquerdo por cima dos dois fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxa os fios que ficaram nas laterais, mantendo os dois fios base bem esticados. Feito isso, a barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer o fio do lado direito por cima dos dois fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada do lado direito.
Para ajustar o nó, puxe os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Novamente a barriguinha está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro dessa alcinha que foi formada aqui do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxe os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. A barriguinha agora ficou aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, vamos puxar os 2 fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente vai puxar por dentro dessa alcinha que foi formada do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxe os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. A barriguinha agora está aqui para o lado direito, então para a segunda etapa do nó, vamos trazer esse fio do lado direito por cima dos 2 fios base, formando um P. O fio do lado esquerdo vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada aqui do lado direito. Para ajustar o nó, puxe os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Feito isso, a barriguinha está aqui novamente do lado esquerdo, então para o próximo nó, vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima dos 2 fios base, formando um 4. O fio do lado direito vem por cima dele, passa por trás de todos os fios e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada com o fio do lado esquerdo. Para ajustar o nó, puxe os fios que ficaram nas laterais, mantendo os 2 fios base bem esticados. Essa última etapa do trançado de nó plano, eu deixei também com 18 centímetros de comprimento. Essa parte com a variação do nó plano, a minha ficou com 16 centímetros de comprimento. E a primeira etapa com a fileira de nó plano também ficou com 18 centímetros de comprimento. Agora, vamos repetir exatamente os mesmos passos com as outras 2 perninhas do nosso suporte. Então, nós vamos separar mais 2 conjuntos com 4 fios cada um e vamos repetir exatamente os mesmos passos, sempre tentando deixar com o mesmo comprimento que nós deixamos cada uma das etapas na primeira perninha. Depois de finalizar as 3 perninhas do suporte e deixar as 3 com o mesmo comprimento, nós vamos juntá-las na parte de baixo. Junta bem as 3 perninhas do suporte aqui na parte de baixo e para poder unir essas 3 perninhas, nós vamos fazer mais uma vez o nó escondido. Para isso, vamos pegar mais um fio com aproximadamente 70 centímetros de comprimento, deixa uma pontinha dele sobrando aqui na parte de cima, faz uma alcinha aqui na parte de baixo
E o restante desse fio nós vamos enrolar ao redor de todas essas perninhas do nosso suporte e a cada nova voltinha nós vamos puxando um pouco mais esse fio para que o nó fique bem firme no lugar. Vai trazendo o fio paralelo com a voltinha anterior que nós fizemos, traz esse fio ao redor de todos os outros e a cada nova voltinha você puxa ele um pouco mais para que ele fique bem firme. Continua fazendo mais algumas voltinhas. E para finalizar, vamos trazer a pontinha restante desse fio por dentro daquela alcinha que nós deixamos sobrando ali na parte de baixo. Segura a pontinha desse fio aqui na parte de baixo e vamos puxar a pontinha do fio que nós tínhamos deixado sobrando na parte de cima, até que essa alcinha fique escondida no meio de todo esse fio que nós enrolamos. Para finalizar, vamos cortar essas duas pontinhas do fio que ficaram sobrando do nó escondido. E vamos cortar o mais rente que a gente conseguir para ficar um acabamento melhor. Para finalizar, é só acertar o comprimento das franjas no comprimento que você preferir. E tá pronto o nosso suporte. Para pendurar, é só encaixar o punho de rede em algum ganchinho. E aqui no meio dessas três perninhas, nós vamos colocar o nosso vaso de plantas.